Bom dia, meus irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade. Vamos então, nesta manhã, continuar os nossos estudos do Livro dos Espíritos, atendendo ao convite do nosso irmão Newton. Quero agradecer a oportunidade, porque isso é valiosíssimo para mim, porque me coloca em contato com as observações e reflexões dos benfeitores espirituais sobre os conceitos do Consolador. Isso é muito importante. Na realidade, quem ganha mais com essas apresentações são quem prepara essas apresentações. Eu quero agradecer muito ao Newton, né? Nós não somos palestrantes, mas nós procuramos estudar consultando os benfeitores espirituais, né? Nessa oportunidade, vamos nos valer bastante do livro Filosofia Espírita, nos comentários, ditado por Miranês. Esse livro foi escrito com a psicografia do médium João Nunes Maia. Né? Vamos também consultar outros benfeitores ao longo dessa nossa conversa da manhã. Bom, vamos da pergunta 330 até a pergunta 344. Essa pergunta 330 está no capítulo 7 do livro dos Espíritos, cujo título é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. O primeiro item chama-se Prelúdio da Volta. E a pergunta 330, Kardec fala assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? O espírito responde: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retornar a um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Kardec também nos indica para que nós consultemos a pergunta 166. A pergunta é: para que serve a reencarnação? Então o Espírito responde: serve para que a alma se depure. Né? Bom, esse título Prelúdio da Volta, prelúdio é um sinal ou um indício de que que vai acontecer no futuro, né? E nós devemos, então, tomar por base que a reencarnação, como a morte, são partes da lei natural. E como o Espírito já respondeu, que serve para depurar-nos, né? Para que nós consertemos o nosso passado, que é um passado muito cheio de falhas e faltas. Então, é importante nós conhecermos como se dá esse processo. Kardec vem apresentar esse capítulo para nós conhecermos como se dá esse processo e como nós podemos fazer esse processo menos angustioso e com menos sofrimento quando tivermos que reencarnar. Porque não se iluda, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar várias vezes. Essa é a nossa necessidade, como espíritos ainda medianos, né? Se não falarmos que somos espíritos ainda bem endividados, né? Então, como se dá esse prelúdio? Depende do adiantamento do espírito, né? Espíritos ignorantes e revoltados, eles voltam ao corpo na inconsciência, não tem nem consciência que estão reencarnando, né? Espíritos medianos, como é a grande maioria, eles aceitam a reencarnação diante de aconselhamento dos seus mentores. Podem até, algumas vezes, recuar e não chegam a nascer. Essa é a explicação dos abortos naturais, né? O espírito não encontra coragem suficiente para efetuar a reencarnação. Quando nós falamos em orientação dos nossos mentores e de benfeitores espirituais, vamos dar um pulinho lá no livro Mensageiros,
de André Luiz, é um livro de 1944. Então, Tobias, que é o orientador, apresenta a André Luiz o centro de mensageiro do Ministério da Comunicação da colônia Nosso Lar. E ele fala assim: nós organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. André Luiz, diante dessa afirmação de Tobias, então ele faz a seguinte observação: ué, pelo que você está me dizendo, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados lá no mundo. Aí o Tobias responde: essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. Longas fileiras de médios doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior os orientam. Para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então veja que a gente está apreciando aqui na narração de Tobias há bastante preparo, muitos se preparam, muitos de nós nos preparamos e muitos de nós não demos conta dessa nossa tarefa durante a reencarnação e temos que estar atento para isso, né? Então, o Espiritismo, então, com esses conhecimentos que nós estamos estudando hoje, nos alerta, mesmo antes de nós desencarnarmos, que nós devemos nos preparar para outras voltas à carne. Estaremos voltando aqui durante várias vezes, né? E como é que é esse preparo? Esse preparo é cultivar o amor de Deus, né? Cultivar esse amor a Deus e ao próximo pela caridade em todos os sentidos. Na realidade, a reencarnação nos impulsiona para Deus. Então, esse prelúdio da volta é uma intuição que temos no fundo da alma, é a necessidade de crescimento espiritual, né? A pergunta 331, temos aqui antes a letra A da 330, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Pergunta Kardec. O espírito fala claramente, exatamente. Como nós temos que morrer, nós temos também que reencarnar. É uma necessidade da nossa caminhada evolutiva. A pergunta 331, Kardec fala assim: todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? É uma preocupação geral do lado de lá? Então o espírito responde: muitos há que em tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Então, nós tratamos aqui da preocupação com a reencarnação, né? Então, não se preocupe os espíritos que ainda não compreendem a lei da reencarnação, que é uma lei, né, que obedece à lei do progresso, que é uma lei natural. Mesmo aqueles que já têm bondade, muitas vezes estão lá na colônia do Nosso Lar, mas não têm uma clareza desse sistema reencarnatório, né? Então, eles ainda não sabem que a cada troca de corpo nós vamos subindo um degrau, né? A nossa consciência cresce, o nosso coração se ilumina. E se no reencarnado surgir
nesse espírito surgir esse medo, né, da volta à carne. Ora, nós encarnados temos nossos medos, né? São estados negativos mentalmente porque passamos. Nós temos medo de. Nós podemos lá, antes de encarnar, ter medo de ir para um lugar que não tem água. Ter medo de quem será minha mãe? Eu vou poder estudar, eu vou poder progredir. Isso são medos comuns, né? Nós temos por aqui também os nossos medos, né? Qual vai ser a orientação que esse país vai dar o atendimento social, a economia, né? Nós temos esse medo. Mas isso são estados negativos que, quando nós trabalhamos mais no bem comum, quando nós amamos mais a todos e a tudo, nós vamos trabalhando a caridade, né? Então, isso nos salvará desse estágio negativo que nos ronda, né? O cenário em nossa volta é complicado, mas as oportunidades são grandes. Isso é que nós devemos ter clareza para diferenciar o que é negativo e o que nós podemos fazer de positivo. O que é o negacionismo das coisas de Deus e o que é o otimismo com as oportunidades que Deus nos oferece, né? Então, essa caridade nos dá coragem para voltar tantas vezes quanto forem necessárias, né, para a nossa felicidade e a felicidade do mundo. Joana, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografia do Divaldo, ela fala assim: mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, torna-se humano e se liberta da alta carga de animalidade que nele prevalece. Que prevalece em todos nós, né? Nós ainda temos uma alta carga de animalidade, mas o amor faz com que nós nos libertemos dessa situação. E vai mais além ela. E pela oração, identifica-se com outras ondas psíquicas que impregnam de energia de paz, de energia de alegria de viver e de energia de crescer rumo à plenitude. Então, nós estamos vendo que, apesar de todas as coisas negativas que nos cercam, nós temos amplas oportunidades de nós estarmos nos reconstruindo, né? Nós estarmos saindo dessa situação de mágoa, de reclamação e olhando um pouco mais para dentro de nós. A pergunta 232, Kardec indaga: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Responde o espírito: pode apressá-lo atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois, entre os espíritos, também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, estamos tratando aqui de apressar ou retardar a reencarnação, né? O espírito pode retardar, ele está retardando a sua evolução, mas pelos seus esforços ele pode recuperar esse tempo perdido, né? Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal, é justo que logo aparecerá uma oportunidade para ele. Com certa maturidade, tem-se e pode-se escolher, né? E ele o faz com oração e vigilância. Estamos falando dos espíritos já medianos, né? Por outro lado, se as leis exigem a sua volta e ele recua, isso pode acontecer, responderá pelas consequências da sua escolha. Ele vai sofrer como o doente que recusou o remédio,
até que surja nova oportunidade. E ele vai se arrepender. Puxa, eu tive aquela oportunidade de reencarnar naquela família, em cima da hora eu recusei, e agora ele está esperando outra oportunidade. A pergunta 333, se considerar bastante feliz uma condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionar se elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estágio? O espírito está bem do lado de lá, então eu não estou querendo reencarnar. Muitos não querem. Aí o espírito fala assim, ele não pode prorrogar indefinidamente, não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm de se elevar. Esse é o destino de todos. Então, até por ver o progresso das suas afeições reencarnando, ele também sente essa necessidade, né? E esse plano de Deus é maravilhoso, porque ele não é um plano exclusivo e individual, é um plano de conjunto dos espíritos encarnados aqui na Terra sob orientação de Jesus, né? Desse rebanho do Mestre. Então, ele não fica indefinidamente lá sem reencarnar, mas cedo ou mais tarde ele vai sentir a necessidade de progredir, ele vai reencarnar. Então, nessa pergunta 333, nós estamos vendo o limite da nossa vontade, né? Acima de todas as vontades humanas e espirituais, os espíritos, dos espíritos existem a determinação da força soberana de Deus, né? Acima, nós temos livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio. Mas, quando esse livre-arbítrio começa a nos prejudicar, existe então a determinação divina a nosso favor. No livro Céu e Inferno, Kardec esclarece o seguinte: Deus não lhes aparece para dizer isso ou aquilo. O espírito o sente, recebe os eflúvios do seu pensamento. Assim como nós também sentimos os eflúvios dos espíritos que nos rodeiam, né? Embora nós não vejamos os espíritos, né? Então, Deus sendo onisciente sabe os destinos de todos os seus filhos, porém deixa-os um pouco livres para escolher os caminhos a serem trilhados. A nossa vontade tem limites, mas enquanto não chegamos a esses limites, aproveitemos o tempo dentro da vontade do soberano Senhor. E como conhecer essa vontade de Deus? Basta a gente conhecer os ensinos de Jesus. E ele nos indicará a porta pela qual devemos entrar, pelo nosso esforço. Ele está indicando a porta, ele não vai nos esforçar por nós, né? A gente não pode comprar talentos divinos, né? Nós, através da oração, obtemos ajuda, conforto, estímulo, mas o esforço tem que ser nosso. Se a lei é avançar cada vez mais, busquemos sempre mais além. Aproveitemos as oportunidades. No Livro dos Espíritos, na pergunta 778, o Kardec pergunta assim: pode o homem retrogradar, ou seja, evoluir, andar para trás? Aí o Espírito fala assim: não, ele tem que progredir incessantemente. Aí Kardec insiste na 783: pode paralisar a marcha do progresso? Aí o Espírito responde: não, mas tem às vezes o poder de embargá-lo, né, de atrapalhar essa marcha do progresso. Mas ele tem que progredir incessantemente. Exemplo de como a providência faz do mal sair o bem, né? Nós temos a tempestade, a procela, né? Então, durante a noite, ela limpa a atmosfera, raios, né? Limpando os miasmas negativos que estão aqui pela Terra.
depois de ter agitado violentamente o meio ambiente, surge um novo dia. Então, o ar está mais leve, as calçadas estão lavadas, a água está enchendo a represa, tão importante para a geração de energia e para o nosso consumo. Então, através de um mal, entre aspas, né, aparente, Deus faz com que nós tenhamos um bem. A 334, a predestinação da união da alma com um tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará. O Espírito então responde. O Espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, ele, na realidade, Deus sabe os nossos passos que nós daremos à frente. Mas, então, esse limite da vontade, né, nós vemos que isso não se dá ao acaso. Nós sabemos que nós temos um limite da nossa vontade, mas nós não podemos, por improviso, tomar conta de um corpo, se ligar a um corpo, né? Então, a gente escolhe a prova, vai submeter para encarnar, né? Então, isso é feito antecipadamente, com planejamento, né? Deus já sabia o corpo que esse espírito iria se ligar devido à sua necessidade. Então, comenta Miranês, antes do encontro do espermatozoide com o óvulo, o espírito já se encontra preparado para nascer. Embora a lei seja uma só para todos, as reencarnações também não são iguais, né? Umas estão com mais ansiedade, outras estão com mais sofrimento, outras são completamente inconscientes, né? Então ele separa assim alguns grupos. Por exemplo, os grandes missionários geralmente escolhem duros caminhos, né? Pois eles têm força de vencer essas dificuldades. Escolhem o corpo e escolhem a família. Muitas vezes corpos com problemas, né? Bom, outros medianos, os benfeitores espirituais, ajudam em muitas particularidades. Nós já vimos aqui a descrição de Tobias. Os espíritos, ainda ignorantes, sem muita educação moral, as reencarnações são impostas pelo amor de Deus, para despertar agora, na carne, os valores que se encontram ainda adormecidos nesses espíritos. Mas, mesmo aqueles que se encontram na erraticidade, sem pouso certo, são seguidos pela luz, que observa seu amadurecimento. E um dia avaliam que as mudanças são melhores que a permanência no mal. Eles mesmos avaliam isso e se colocam à disposição para a reencarnação. Começa então, prepara para escolher novos corpos, onde ao longo da vida tentarão acender a sua própria claridade no coração. Vamos fazer uma pausa aqui para trocar a nossa gravação e voltamos numa segunda parte.